Olá, Márcia Cristina, faço cardiogeriatria. E hoje, na série dos vídeos Dicas Práticas na Emergência, eu vou falar um pouco sobre os pacientes que chegam rebaixados. O que é isso, né? Popularmente chamamos de rebaixados. São os pacientes que chegam com redução do nível de consciência, que alguns escrevem ali no prontuário RNC. Então, o rebaixamento de nível de consciência na emergência é uma apresentação clínica extremamente frequente em emergências clínicas, mais comum em idosos. E aí a gente tem uma dica simples para ser lembrada na hora da emergência. São 5 coisas. Da mais grave e com atitudes mais urgentes de serem tomadas para resolução, até as menos graves, mas todo doente rebaixado para início de ação, de discussão, deve ser internado. Nenhum doente que chegar com rebaixamento do nível de consciência, mesmo que melhore, deve receber alta. Eles devem ficar em observação e receberem alta conforme a gravidade da causa. Então, vamos lá. Então, todo doente que chegar na emergência com inconsciente ou sonolento, cuja queixa do acompanhante é rebaixamento do nível de consciência, está mais sonolento, está muito mole, não estabelece contato, a primeira coisa que você deve primeiro é confirmar que o paciente não responde. Então, como diz o ACLS, você chega perto do doente, coloca-se à sua direita, chama-o pelo nome com a voz forte, altiva, e se ele não responde, você estimula o toque. Ele não responde, estimula a dor, ele não responde, você já está de alguma forma fazendo a escala de coma de Glasgow. Se ele não responde de forma alguma, tem uma escala de coma de Glasgow muito baixa, geralmente abaixo de 9, você vai e procura o pulso, porque é uma das causas de não resposta verbal, de rebaixamento do nível de consciência, é parada cardíaca, a mais grave de todas elas. Então, a primeira coisa é procurar pulso central, em carótida ou femorais. Em havendo pulso central, não é uma parada cardíaca. Em sendo, proceder à reanimação, colocá-lo na sala vermelha, em uma maca de parada de reanimação e proceder à reanimação cardiopulmonar. Em se ele tem pulso, então vamos procurar a segunda causa, hipoglicemia. Então, fazer um HGT, né, uma glicemia capilar, em busca da presença de hipoglicemia. Se tiver hipoglicemia, por favor, corrigi-la com glicose a 50%, 3 a 5 ampolas. Esses doentes com hipoglicemia não devem receber alta após acordar. Se o paciente tem uma hipoglicemia tão grave que o levou a rebaixar o nível de consciência, ele poderia ter morrido. Deve ficar internado com soro glicosado a 10%, principalmente se ele toma hipoglicemia antes de longa duração, de ação prolongada, como os hipoglicemiantes sulfonilureias mais antigas, ou se faz uso de insulina. Mais um motivo para ele ficar internado com soro glicosado a 10 e a dieta aberta por via oral, caso ele recobre o nível de consciência. E aí reajustar o esquema terapêutico. Terceira causa, os distúrbios metabólicos e ácido básicos, que vocês resolvem rapidamente através de uma gasometria arterial. Hiponatremia, que a maioria dos gasímetros hoje já lhe dá, sódio e potássio, acidose metabólica, alcalose metabólica, narcose por CO2 e hiperóxias, né? Nos pacientes que estão às vezes internados em uso de O2, ele pode entrar em narcose. E aí ficar sonolento, rebaixar nível de consciência, ou por excesso de O2 ou por excesso de CO2, por hiponatremia e acidoses metabólicas graves. Então, nesses casos, corrigir o distúrbio metabólico. Também deve ser internado. Todo distúrbio metabólico e ácido básico deve ser corrigível a nível de UTI ou sala vermelha, nas instituições que não tiverem vagas em UTI, como nos serviços públicos.
não deve ficar na enfermaria, não deve ficar no corredor, pelo risco de correção inadequada, seja rápida demais ou devagar demais. Quarta causa, infecções, de uma forma geral. Então, o idoso pode rebaixar nível de consciência por infecção. Então, não tem hipoglicemia, não está parado, sinais vitais estão estáveis, não tem distúrbio metabólico e hidroeletrolítico, no máximo uma acidose, uma acidemia com pH compensado. Você deve pensar em septicemia como causa do rebaixamento de nível de consciência, e aí começar o rastreio infeccioso, raio-x de tórax, hemograma, se possível, e tiver um PCE, pode ajudar, se vier muito acima de 10, com infecção bacteriana grave, e sumário de urina e hemoculturas. E finalmente, acidentes vasculares cerebrais extensos, que não costumam cursar apenas com rebaixamento de nível de consciência, como quando um acidente vascular encefálico cursa com rebaixamento de nível de consciência, é porque ele é extenso, então geralmente tem sinal focal associado. Ou quadros pós-ictais, do ponto de vista neurológico, que também o doente pode chegar após uma crise convulsiva tônico-clônico generalizado e está em estado pós-ictal. Só lembrando que se o paciente está com escala de coma de Glasgow menor que 8 e não tem uma causa tratável de imediato, que você possa trazê-lo a uma escala de coma de Glasgow mais elevada, acima de 10, de 11, deve proceder à intubação orotraqueal. Ficamos por aqui, espero ter ajudado com mais um vídeo da série Dicas Práticas na Emergência. Eu sou Márcia Cristina, faço cardiogeriatria. Até o próximo.